A construção da estrada de ferro Vitória-Minas em 1906 alavancou o desenvolvimento da Vila Colatina e do povoado de Mutum, que prosperavam na produção cafeeira. Altos e baixos na economia, após a Primeira Grande Guerra, causaram perdas de vidas e pobreza. Porém, na década de 20, a abertura das estradas ligando os povoados aos trilhos do trem fortaleceu o desenvolvimento nos vales do Santa Maria, Santa Joana, Itapina e Colatina, que em 1921 passa a ser sede do município, agora independente de Linhares. Em Mutum, o desenvolvimento acelerava com o pioneirismo de Henrique Nunes Coutinho e as primeiras estações de energia elétrica a operar na região, que depois desenvolveria a cidade de Colatina e progressivamente toda a região até os dias atuais. A arquitetura preservada revela que neste período o povoado de Mutum era um dos maiores centros de desenvolvimento do Baixo Rio Doce, com armazéns, farmácia, máquinas de café, escolas, bandas de música, graças à farta mão de obra, à solidariedade e à dedicação de líderes voluntariosos. O mais lembrado pelos antigos moradores é José da Silva Moraes, homem culto que também atuava como farmacêutico prático, parteiro, professor, conselheiro, tabelião, engenheiro de estradas, organizador de festas e lavrador. O trabalho e a solidariedade da maioria era uma força motriz deste período no Mutum. Aqui eu fiquei mais de 10 anos fazendo parte sem levar nenhum para o quarteirão. Eu fiz mais de 1.000 crianças aqui. Eu não cobrava nada, eu ia de bicicleta ou no final a cavalo também em alguns lugares, mas muito pouco. Essas Bonilha, São Pedro, São Pedrinho, São Miguel, e eu tudo fazia quase tudo de bicicleta. Se eu fosse feliz de dar conta do recado, de fazer da criança, que Deus abençoava, que é da criança nascer, normal praticamente, tinha que ser. Então eu já fazia o propósito de bicicleta. Cada pedalada que eu dava eu dizia, se for feliz e conseguir ela ganhar, eu fazer ela ganhar, eu não vou cobrar nada do meu serviço. Então trabalhei uns 10 anos assim, fazendo 2 partos de dia e 1 de noite quase, nessa base, para não cobrar. Estragava uma agulha, a agulha era de metal, então aquela agulha eu cobrava ela menos de 1 centavo. Um curativo de umbigo, então um parto custava uma agulha e um curativo de umbigo. Alguns amantes da história local deixaram registros valiosos para a posteridade. Em seu livro Memórias de Minha Vida, o colatinense José Ribon registrou a realidade dos tempos áureos do Mutum. Ele narra a solidariedade entre os colonos, os tempos de privações, o progresso alcançado nos primeiros anos do ciclo de ouro do café e a rica cultura do povo ítalo-brasileiro. As escolas eram acessíveis à maioria. O nível sociocultural era alto para os padrões da época. As festas religiosas eram as maiores da região e, aos domingos, todas as famílias se encontravam no Mutum para rezar e se divertir. Na paisagem, surgiam grandes sobrados inspirados na arquitetura da Itália antiga. A região prosperava com a produção cafeeira, destacando-se comerciantes italianos como os Preti, Giurisato, Ferrighetti, Pinotti, Rossi e o libanês Inácio Aum. Pedro Gobi, que é o meu bisavô, partiu da Itália no dia 8 de setembro de 1888. Chegou em Vitória. No dia seguinte, que era 1º de outubro, partiu de Vitória, da Porto de Vitória, para Santa Leopoldina. Tempo depois, o meu bisavô, com 7 filhos e a mulher, saíram pela mata, vieram para Santa Teresa e vieram parar em Mutum, na hospadaria do Prado, Antônio Prado. Ali é todos pequenos proprietários. Todos pequenos proprietários, de 20 ou 30 alqueires de terra cada. Escolhia o café, secava e vendia para uns comerciantes de Mutum, Boa, né? E nasce João Gorizado, era o dono do comércio lá. Comprava café,
tinha máquina de café. Agora Mutum, tudo aquilo era café. Você pensar café ali naquele secador daquele pessoal ali, daqueles morros, tudo era café, né? Café mesmo. Eu me lembro, garoto com 8 anos, passava ali, era puro café. Era um movimento fabuloso. Era um bom movimento ali, rapaz. Era mais movimento que a Vila de Colatina? Sim, sem dúvida. Ali era um movimento que é melhor que Colatina. Colatina não era nada. Colatina era uma fazenda. Colatina era uma fazenda. O município tinha que ser lá. Pelo movimento, teria que ser lá o movimento. Então, era aquela área, né? Mas depois passou para aqui. Porque era a crise. Se não tenho certeza que fosse a crise, hoje seria muito maior. Muitas famílias tradicionais na formação socioeconômica do norte capixaba iniciaram sua trajetória na região de Mutum.